Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar aqui sobre as conexões do território, vamos finalizar o assunto do nosso livro 3, é o tema 4. A gente vai falar hoje sobre como funcionam os meios de transporte e a comunicação no nosso território brasileiro. Olha, a gente vai voltar aqui o assunto algumas aulas atrás, quando a gente falou de quando começaram as indústrias aqui no Brasil, e a gente viu que, de modo geral, a parte que mais recebeu investimento, que mais teve uma concentração de pessoas e também das indústrias, foi justamente a parte litorânea do território brasileiro. E a comunicação por estradas ou por meios de transporte, a princípio também acabou durante muitos anos se concentrando nessas áreas do Brasil. Quando as indústrias chegaram aqui, você deve lembrar que a professora falou de que as indústrias, os primeiros tipos de indústrias que chegaram, tiveram ali uma vantagem em relação à indústria automobilística. E essa indústria automobilística, para poder ter local, para poder circular esses carros que estavam sendo produzidos, o governo incentivou de uma maneira bastante forte a construção de rodovias. A princípio, essas rodovias também se concentraram na região mais litorânea do Brasil, mas passando o tempo, conforme foram se desconcentrando essas indústrias, viu também a necessidade de fazer com que essas rodovias, com que essas vias de conexão entre os territórios chegassem também a outras regiões, como por exemplo a região sul, sudeste foram as primeiras, mas também chegando já agora na região centro-oeste, se espalhando. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapinha aqui para vocês, e aí a gente vê, olha só, o Brasil e a predominância de meios de transporte via rodoviários, Isso daqui é a herança dos primeiros tipos de indústria que nós tivemos aqui, que foram as indústrias automobilísticas, Quando a gente dá sequência, eu falei para vocês sobre essa rede de transporte, tanto terrestre quanto o transporte aquaviário, que a gente vê aí utilizando os rios dentro do território brasileiro. A predominância, o que a gente mais vê são as rodovias, Olha, ó, tudo isso que está de vermelho são rodovias, não sei se dá para visualizar bem, mas o que está de pontilhado são rodovias que não são pavimentadas, e daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, falando de alguns problemas que existe aqui nessas vias de transporte. E nós temos aqui algumas mesmo, hidrovias, principalmente concentradas na região norte do Brasil, Mas nós temos muitos rios também na parte mais do sudeste, centro-oeste brasileiro, que não são também tão utilizados como vias de transporte. O que predomina ainda no Brasil é o transporte rodoviário. Observa aqui as ferrovias, olha, como as ferrovias nós temos concentradas elas aqui, principalmente nessa região do sudeste, Isso, se a gente for lembrar o histórico do Brasil, desde a época do café, são as rodovias que ainda, as ferrovias, que ainda restaram daquele período em que nós tínhamos aqui a produção do café e que o café era escoado pelas ferrovias. Depois que começou a industrialização, a predominância foi das rodovias, Portos, temos bastante portos espalhados pelo território do Brasil, Concentração maior aqui na região sul e sudeste, que também, por sua vez, é um centro econômico mais importante do país. Então, a gente vê que tanto a entrada quanto a saída de mercadorias através dos portos são concentradas nessa região. Existem outros também aqui na região nordeste e na região norte do Brasil, importantíssimos inclusive, Quando a professora agora há pouco falou sobre os desafios, sobre os problemas que ainda existem nesses meios de transporte, eu mostrei ali naquele mapa as rodovias que não são pavimentadas. E esse ainda continua sendo um grande problema no Brasil, a precariedade das nossas rodovias, A gente sabe que a maior parte daquilo que é comercializado, daquilo que é transportado
os transportes de carga, né, de mercadorias mesmo que circulam no Brasil, a maior parte deles vem por meio das rodovias. 61% de todo o transporte de carga do Brasil vem por meio das rodovias, apenas 20% por meio de ferrovias e aquaviário 13%. Temos aí o transporte aéreo e os gasodutos e oleodutos com uma participação menor ainda, né? Então, o que predomina aqui mesmo é esse transporte rodoviário, que, por sua vez, tem uma série de problemas, né? Muitas das estradas do Brasil não têm uma manutenção eficiente. E aí eu mostro para vocês essa imagem aqui de um tempo atrás, né, 2 anos atrás, nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros, que foi também um pedido com relação a vários problemas que esses trabalhadores enfrentam nas estradas brasileiras diariamente, né? As estradas que não têm sinalização, as estradas que são perigosas, muitas vezes não asfaltadas, o que acaba também encarecendo o preço do produto que chega pra gente, porque ele acaba gastando muito mais tempo, né, para transportar isso. Pode ser que a carga às vezes se perca no caminho, né? Às vezes acontece algum problema na estrada, problema com o caminhão, isso daí, dependendo das cargas que a gente fala, cargas hospitalares, cargas alimentícias de produtos perecíveis, como produtos que vêm assim com refrigerados, eles podem vir a se perder, pode perder essa carga no meio do caminho por causa dessa falta também de manutenção que existe, né? Um outro problema muito grave que nós temos aqui nas rodovias brasileiras é que aquelas que são bem sinalizadas, que têm as estradas asfaltadas e são bem mantidas, normalmente elas são estradas privadas, né? Que já foram passadas por uma concessão, onde você tem ali que, para poder utilizar essas estradas, pagar o pedágio. E muito dinheiro brasileiro acaba ficando no pedágio, porque você tem esse alto custo para se manter as estradas brasileiras, certo? Aí, quando a gente fala agora, seguindo, né, além das questões de transporte, nós temos também as vias de comunicação, que vão fazer essa conexão no nosso território. E dentro dessas vias de comunicação, a gente viu que cresceu recentemente, né, depois dos anos 90 em diante, cresceu o uso dos telefones, a telefonia, tanto a telefonia móvel, no caso celular, como também os telefones residenciais, né? Isso se popularizou a partir da década de 1990 aqui no Brasil, quando esse sistema de telefonia também foi privatizado e aí as pessoas conseguiram ter acesso. Isso daí ficou mais barato para as pessoas conseguirem comprar mesmo esses aparelhos e conseguir utilizar. Nesse mapa aqui, a gente vê o uso de telefonia móvel sendo mapeado no território brasileiro, e a gente vê a concentração disso, né? Olha, ó, a gente observa que os territórios na região norte e nordeste do Brasil, o índice de uso de telefonia móvel, né, ainda é bem mais baixo em relação às outras regiões aqui, né, região sudeste, né, você tem a região centro-oeste disparado, né, bem acima, porque também aqui nessa região centro-oeste a gente tem um desenvolvimento grande do ramo de agropecuária, e aí a gente vê uma tecnologia também sendo utilizada nessas áreas também, né? Inclusive aqui, olha, ó, capital do Brasil, aí a gente já lembra de onde fica Brasília, os políticos e tudo isso pode influenciar também nesse uso da telefonia, né? Infelizmente, esse acesso a essas comunicações que vieram no Brasil a partir dos anos de 1990,
eles não chegaram ainda para toda a população. No mapa anterior, a gente acabou de ver que nas regiões norte e nordeste do Brasil, o índice de acesso a, por exemplo, o celular é menor do que nas outras áreas do Brasil. Isso acontece principalmente porque também o índice, o nível socioeconômico, o poder aquisitivo acaba sendo mais baixo nessas regiões, né? E muitas vezes falta a infraestrutura, que daí por parte das fornecedoras, do sistema de telefonia, para poder oferecer esse serviço lá. Como por exemplo, tem lá uma torre de celular, um cabeamento de fibra ótica para você ter acesso à internet. Isso muitas vezes precisa desse investimento que vem de fora, não necessariamente só do consumidor, né? Precisa ter esse serviço sendo fornecido também para a população. Aqui, olha, tem um gráfico mostrando a utilização da internet no ano de 2017, quem já tinha mais de 10 anos de idade e já tinha tido acesso à internet. Como a gente percebe, novamente as regiões norte e nordeste do Brasil estão abaixo das outras regiões brasileiras. Novamente a gente observa que há essa desigualdade, né, de acesso também a essa conexão. E aí a gente pensa nesses tempos agora, em que nós estamos vivendo aí com o ensino remoto, o trabalho domiciliar, né, o home office, aí como será para essas pessoas? Será se existe uma realidade igual para todas as pessoas no Brasil? A gente que está aí estudando em casa, remotamente, será que todo mundo está conseguindo, né? Não pensando em todo mundo só aqui da nossa cidade, do nosso estado, mas também será se todas as pessoas aqui do nosso território estão conseguindo ter esse mesmo acesso? Será que estão conseguindo? Comenta aí pra gente o que você acha que pode estar acontecendo, hein? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!